E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas e esse aqui é o segundo mês do V-Ray. Se você está chegando agora, esse é um curso completamente gratuito, serão 30 aulas em sequência, ensinando desde o zero o V-Ray 3.6 para SketchUp, concluindo com a renderização completa de uma cena interna e a renderização completa de uma cena externa também. Ao fim desse curso, você poderá receber o certificado, basta assistir às aulas pela nossa plataforma online e o link vai estar na descrição do vídeo para vocês aí. Bora lá então, que nessa aula aqui, a gente vai começar a conhecer melhor o nosso Asset Editor. Já vou começar clicando aqui em cima dele e o assunto principal da aula de hoje será o nosso menu Settings. Aqui no menu Settings, a gente vai encontrar basicamente tudo relacionado às setagens de render. Desde o modo de renderização, se vamos utilizar processador ou placa de vídeo para renderizar, a qualidade da nossa imagem, se ela vai estar mais limpa ou menos, e até mesmo a resolução da nossa imagem, a gente encontra tudo aqui. Começando aqui pelo canto superior direito, a gente vai encontrar dois ícones que ficarão fixos aí, independente do menu em que você estiver, ok? Esse primeiro aqui, clicando na setinha abaixo dele, a gente vai encontrar 4 opções. A primeira é o render padrão, ou seja, quando eu clicar aqui para renderizar, ele vai renderizar o que está aparecendo aqui na minha viewport. Depois que eu clico, ó, aparece o frame buffer, inicia o render, e mesmo que eu mexa aqui a minha câmera, ele vai concluir aquele render que ele estava fazendo ali, ok? Esse aqui é o render padrão, o render que a gente acaba utilizando para a imagem final. Vou fechar aqui. Depois dele, a gente vai ter o render interativo, que é o render em tempo real. Abre novamente o frame buffer, mas dessa vez, conforme eu for mexendo aqui na minha tela, ele vai mexendo também na renderização ali em tempo real. Depois dele, a gente vai ter a opção da V-Ray Cloud. A V-Ray Cloud é um serviço novo da Chaos que ainda está em fase de teste, parece que vai ficar muito bacana e provavelmente a gente vai ter uma aulinha específica sobre ele que vai ser bem show aí, ok? Depois dele, a gente vai ter a opção do Export V-Ray Scene File. Que é isso aqui? Clicando aqui em cima, ele vai pedir para a gente salvar aqui, ó, e ele vai salvar um arquivo com esse nome, com esse formato .vrScene. Esse tipo de arquivo é um arquivo padrão do V-Ray, que ele vai salvar dentro dele todas as configurações que a gente estiver aqui, tanto setagens de render, iluminação e materiais. O bacana é que ele vai salvar esse arquivo e você vai poder importar esse arquivo em qualquer outra plataforma que tenha o V-Ray, ok? Já esse ícone aqui do lado é a opção de abrir o V-Ray Frame Buffer, a nossa caixinha de renderização. Então, clicando aqui em cima, ele vai simplesmente abrir o Frame Buffer para a gente aí. Já que na parte inferior, a gente vai encontrar outras 3 opções, começando por essa aqui, que é a opção de salvar as setagens de render. Bastante atenção para a gente não confundir essa com essa aqui. Nessa aqui de cima, a gente salva a cena toda, como se a gente pegasse esse arquivo do SketchUp com todas as configurações do V-Ray e salvasse para poder renderizar essa cena em outro computador ou em uma outra plataforma que tem um renderizador, utilizando um tipo de arquivo especial do V-Ray. Já essa aqui de baixo, a gente não vai salvar a cena, vai salvar apenas as setagens de render que a gente fez aqui. Então, se conseguir chegar aqui num padrão de configuração, de resolução de imagem, qualidade de imagem que eu quero para toda a renderização que eu for fazer para utilizar em outros projetos, eu posso vir aqui e salvar. Então eu clico aqui em cima, ele vai pedir para salvar nesse tipo de arquivo aqui, que é o arquivo VROpt. Clicando aqui em cima ele vai salvar e depois em toda a cena que a gente quiser utilizar essas configurações, a gente vem nessa segunda opção aqui, que é a opção de carregar os setagens de render. Então clicando aqui em cima, ele vai pedir para a gente para poder carregar esse arquivo contendo as setagens de render aí, ok? Já aqui do lado, a gente vai ter a opção de Reverse to Default, ou seja, ele vai resetar todas as configurações de render. Então, se você mexeu em alguma coisa que acabou dando muito errado, ou se você importou uma setagem de render e você importou um arquivo que já vem configurado e você quer voltar ao padrão, basta clicar aqui que ele vai resetar as configurações para o padrão do V-Ray. Agora sim, vamos ver aqui então a primeira aba do menu Settings, que é a aba Renderer. Clicando aqui em cima, a gente já vai ter a nossa primeira opção, que é a opção Engine. Aqui em Engine, a gente pode escolher se a gente quer renderizar utilizando a CPU, que seria o nosso processador, ou utilizando a GPU, que seria a nossa placa de vídeo. Quando eu clico aqui na GPU, ele vai acender para a gente esses 3 pontinhos aqui.
Clicando nele, vocês vão ver que aqui embaixo vai ter a opção com o nome da tua placa de vídeo e aqui em cima vai ter a opção do C++ CPU. Se eu clicar aqui em C++ CPU para habilitar também, ó, ficaram aqui os dois habilitados, a gente vai ter uma renderização em modo híbrido, ou seja, utilizando tanto a minha placa de vídeo quanto o meu processador. Para quem tem dúvidas sobre esses componentes, sobre como montar um bom PC para render, a gente tem um vídeo falando tudo sobre isso, vai aparecer no cardzinho para vocês aí. Voltando aqui para a CPU, e agora, aqui abaixo, vocês vão ver a opção Interactive, que é justamente a opção de renderização em tempo real que a gente já comentou. Quando eu desabilitar ele aqui, vocês vão ver que surgem novas opções, começando pela opção Progressive, que é o modo de renderização progressivo. Como assim? Eu clico para renderizar e aí o que ele vai fazer? Ele faz esse primeiro cálculo aqui, ó, que vocês estão vendo, e depois ele vai começar a limpar aqui a minha imagem progressivamente. Se eu vier aqui e desabilitar esse carinha, ele vai voltar ao modo de renderização, que era o padrão nas versões antigas do V-Ray. Quando eu clico aqui para renderizar, vocês vão ver, ó, que ele faz aqui o primeiro cálculo e depois começa a passar um monte de quadradinho na nossa renderização. Vou até mandar ele fazer aqui de novo para a gente ver melhor. E esses quadradinhos que vão passar aqui são os nossos buckets. Cada um deles representa um núcleo, um thread do nosso processador. Depois, a gente vai ter aqui a opção qualidade. E o que ele quer dizer com qualidade? Antes de mais nada, é importante reforçar que qualidade não tem nada a ver com tamanho ou com resolução, beleza? Vamos ver aqui então do que se trata. Vou pegar essa barrinha, vou jogar ali em Draft, a qualidade pior possível, vou mandar ele renderizar, e vocês vão ver que ele vai renderizar num instante, super rápido, só que ficou cheio desses pontilhados, cheio desse granulado aqui, com uma qualidade bem ruim. Agora, eu vou puxar essa barrinha aqui, o máximo para a direita, vou deixar aqui a qualidade em Very High, e vou mandar ele renderizar de novo, e vocês vão ver, ó, que ele já começa a demorar mais. Logo nesse primeiro cálculo, ele já está demorando bem mais. Aqui, naquela outra opção, a qualidade baixa, já teria até terminado de renderizar. Vou deixar ele começar aqui um pouquinho para vocês verem, ó, como é que ele demora um pouquinho mais. Vou deixar ele concluir aí. Concluindo aqui então, ó, quase terminando. E aí vocês vão ver que ele já está com uma imagem muito mais limpa, sem aqueles pontilhados, sem aquele granulado que a gente estava tendo anteriormente ali. Beleza? Em contrapartida, ele demorou bem mais para renderizar. Eu não aconselho muito a utilizar essa opção de qualidade aqui, porque pode acabar não sendo tão otimizada, tá? Então como é que a gente vai mexer nisso? Eu vou clicar aqui nessa setinha da direita para vocês verem, e ele vai expandir essas janelas aqui pra gente. Vocês vão ver, ó, que mexendo nessa barrinha aqui, ele vai mexendo em vários valores nesse campo, nesses campos da direita ali, ok? Então a gente vai ter aulas aprendendo a mexer com muito mais controle e precisão nessas abas aqui, para a gente poder ter uma qualidade de render melhor, com um tempo de render bem mais otimizado aí. E depois, a gente vai ter aqui a opção Denoiser. O que vai ser esse carinha aqui? Ele é um efeito do V-Ray para a gente conseguir ter uma imagem limpa como essa aqui, sem ter que ficar aumentando muito os parâmetros de qualidade. A gente pode habilitar ele ou desabilitar. A gente vai ver bem mais a fundo sobre ele numa aulinha que a gente vai ter mais para frente aqui nesse curso sobre otimização de render. Saindo aqui então da aba Render, agora a gente vai passar direto para a aba Render Output. A aba de câmera a gente vai voltar depois. Aqui em Render Output é onde a gente vai ter o controle das dimensões das nossas imagens aí. A primeira opção que a gente encontra aqui é a opção Safe Frame. Para que ela vai servir? Nas versões anteriores, nas versões antigas do V-Ray, a gente tinha um problema de que o que a gente estava vendo aqui na nossa tela não era o mesmo enquadramento que saía no render. E agora com essa opção Safe Frame, quando eu habilito aqui, ó, vai aparecer para mim essas duas barras cinzas, sejam nas laterais ou nas partes superior e inferior aqui do SketchUp. E elas servem justamente para mostrar exatamente o que vai sair na renderização. Então, tudo que tiver entre essas barras cinzas é o que vai sair no nosso render aí, ok? Aqui abaixo, a gente vai ter o controle das dimensões. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a altura, ou melhor, a largura de 800 pixels e a altura de 450. Se eu vier aqui e aumentar, por exemplo, para 900, vocês estão vendo que ele já aumentou aqui do lado proporcionalmente. E agora, quando eu mando a render, vocês vão ver que a minha renderização, ó, a minha imagem já está com um tamanho bem maior aí, beleza? Eu vou fechar aqui, fechando aqui novamente. E como é que eu consigo controlar, então,
separadamente esses dois valores aqui. Ele já vai ter aqui pra gente vários formatos, tá? Clicando aqui em cima, ele já vai ter vários formatos pra gente aí. Então, por exemplo, 1:1, que a largura e a altura são iguais, e ele fica no enquadramento quadrado. Ele vai ter outros padrões, Picture, Landscape, enfim, outros vários. Ele tem esse aqui, que é o Match Viewport. Quando eu clico em cima, ele vai colocar exatamente a largura da viewport que a gente tem aqui. E por último, a gente vai ter aqui a opção Custom, que acaba sendo a opção que eu mais utilizo, porque a gente pode mexer livremente nas proporções da nossa imagem aí. Então, por exemplo, se eu tenho aqui ó, a altura de 1000 e eu quero uma proporção de 1,5 para 1, eu venho aqui e coloco 1,5, que aí ele já fica ó, 1,5 para 1, 1500 para 1000. Se eu quiser 2 para 1, já modifico aqui ó, e ele fica 2000 para 1000 aí. Então, com a opção Custom, a gente consegue mexer livremente nas proporções da nossa imagem aí. E aqui embaixo, a gente vai ter a opção de Save Image, que para que isso aqui vai servir? A gente vai conseguir salvar automaticamente as imagens após a renderização. E aí, como é que vai funcionar? Eu habilito aqui, para poder deixar ele salvando automaticamente. Eu clico aqui em File Path, para poder escolher a pasta no qual eu quero salvar. Então, eu clico aqui em cima, já está aqui dentro de uma pasta, e eu vou colocar aqui como teste 01. Dou um salvar, ok. E aí a gente vai ter aqui mais alguns controles. Então, por exemplo, o formato de imagem que eu vou querer, eu posso vir aqui e trocar. Eu vou deixar como PNG mesmo. E aqui a gente vai ter a opção Image Options. Primeira coisa é a opção do Alpha. Para que vai servir isso aqui? Ele já vem como padrão, include Alpha. Eu vou deixar assim e vou renderizar para vocês verem. Vou deixar ele renderizando aí. Terminou aqui então a renderização e eu vou abrir para vocês a imagem para a gente ver. E vocês vão ver que ele perdeu o fundo que ele tinha lá com o Vray. Então é isso que vai acontecer quando a gente renderiza no modo Include Alpha. Então eu vou fazer o seguinte, vou trocar aqui a imagem, vou trocar o nome dela agora, vou colocar como teste 02 e eu vou colocar aqui como No Alpha. Vou deixar aqui como No Alpha, vou mandar renderizar novamente aí. Terminou aqui de renderizar, vou mostrar aqui para vocês, ó. E aí vocês vão ver que o primeiro que estava com Include Alpha, ele ficou ali sem o fundo, e o segundo que eu coloquei no Alpha, o fundo foi mantido ali, beleza? E a gente tem ainda a terceira opção, que é o Separate Alpha, que eu vou colocar aqui, e eu vou colocar como teste 03. Vou mandar ele renderizar novamente aí. Terminou aqui de renderizar, vocês veem que na imagem renderizada em si não modifica nada, a gente só vê depois que salva. E aqui vocês vão ver ó, que no teste 3 ele salvou mantendo ali o fundo, só que ele salvou para mim também esse canal alfa, que ele é útil pra caramba pra gente na hora da pós-produção, pra gente poder selecionar o fundo de maneira separada. Então, na prática, a diferença desses três vai ser o seguinte, com esse primeiro aqui, a gente não vai ter fundo, obrigatoriamente a gente tem que colocar esse background na pós-produção. Nesse segundo aqui, a gente obrigatoriamente vai utilizar o background diretamente do render, então vai ficar muito mais difícil a gente selecionar. Já nesse terceiro modo, a gente pode utilizar o background aqui do fundo do render mesmo, ou se a gente quiser, a gente tem o canal alfa para poder selecionar tranquilamente o nosso background e modificar na pós-produção. Então, na prática, quem dá mais controle para a gente acaba sendo esse terceiro aqui, beleza? E por fim, a gente vai ter aqui dois controles um pouco mais técnicos, que são a quantidade de bits da sua imagem, ele tem aqui a opção de 8 ou 16 bits, e também o nível de compressão. Quanto menor você colocar esse valor, mais pesado vai ficar o arquivo da tua imagem final aí, ok? Então essa aula é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. E não se esqueçam, pessoal, se vocês gostaram da aula, vão lá no post dessa aula, lá na nossa fanpage. Curtam lá o post, comentem o que vocês acharam, marquem os amigos de vocês e compartilhem, que isso faz uma mega diferença, ajudando a gente a divulgar e ajudando a gente a produzir cada vez mais vídeos novos para vocês aí, beleza? Então é isso aí, galera. Aquele abraço. Valeu, falou, fui!